Partilhou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast. Nós aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é um privilégio poder contar com a sua participação. E se prepare, né? Porque hoje estamos iniciando o nosso terceiro trimestre de 2025. Veja só que revista bonita. Vamos estar estudando a temática A Igreja em Jerusalém. Meu Deus, se prepare aí, viu? Porque aqui é bênção pura essa mistura. E para nós iniciarmos esse trimestre, trouxemos aqui um pastor. Meu Deus, o homem tem conhecimento, viu? A bagagem aqui é grande. Já aproveita a oportunidade também, manda patrocínio todo especial para o nosso pastor presidente, Carlito Machado Fiel, juntamente com toda a diretoria. Povo abençoado, viu? Mas vamos para a nossa aula. Seja bem-vindo, pastor Boaventura. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui. Eu quero saudar a todos que estão aí assistindo a gente, né, por esse EBDcast, e também agradecer ao nosso pastor Carlito Machado Fiel. Vamos dar início aí a esse bate-papo. Veja só, né? Que bênção, pastor Boaventura, homem de Deus, sempre está aqui ministrando, ele também que foi missionário, o homem tem bagagem. Não é à toa que escolhemos a dedo para que o mesmo pudesse estar ministrando a lição de número 1 do terceiro trimestre de 2025, que traz a temática A Igreja que Nasceu no Pentecoste. E quando, pastor, nós lemos essa temática, a igreja, que igreja é essa? Que Pentecoste é esse? Está todo mundo querendo saber, conectado com isso aí, e quer saber o que falar desse título. Fique à vontade. Veja bem, tratar o tema da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, é algo muito interessante. No transcurso da história, a gente percebe que existe uma certa desconexão nessa questão do pentecostalismo e da pentecostalidade, né? Nós temos sempre que estar buscando a nossa historicidade eclesiástica, se é que podemos dizer assim, porque se nós não entendermos este princípio no dia de Pentecostes, o dia que aconteceu o derramamento do Espírito Santo, nós vamos pentecostalizar muita coisa e esquecer o carisma, que é o dom do Espírito Santo. Então, a igreja primitiva, ela passa por essa experiência profunda que marcou toda a trajetória, né, da igreja do Senhor. Então, se aqui estamos, é por causa desse dia também? Exatamente. Eita, maravilha. Textuário, pastor. Vamos lá. E a verdade prática, fica à vontade. Tá, vamos lá. Eu vou abrir aqui direitinho para ver. Só um momentinho, tá? O texto áureo diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. A verdade prática diz: a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir uma missão. Essa questão é muito interessante porque, como eu estava falando aqui no início, né, essa história cronológica do derramamento do Espírito Santo, ela é uma promessa que já vem desde o Antigo Testamento. Se não me engano, Provérbios capítulo 1, versículo 23, fala que o Senhor derramaria, né, o Espírito sobre toda a carne. Isso vem sendo prometido no Antigo Testamento, e a vinda de Jesus, ela já é um precedente, uma abertura para essa promessa. Mas nós temos que entender o seguinte: por que e para que Deus enviou o Espírito Santo no período de Pentecoste? Por que nós utilizamos essa palavra Pentecoste? A descida do Espírito Santo é o Pentecoste ou não? Claro que não. A descida do Espírito Santo é uma promessa, né? Uma promessa. O Pentecoste era uma festa que acontecia na época, né? A festa, a comemoração da colheita, que vinha depois da Páscoa. E aí foi uma estratégia de Deus, uma estratégia divina, que Deus aproveita todo o povo ali comemorando, de todas as partes, para que esse pentecostalismo acontecesse e influenciasse, isso aqui é muito interessante, a pentecostalidade da igreja. É aquela de cristão e cristandade, de cristianismo e cristandade. Não adianta eu defender algo se eu não vivo e não pratico isso. Está me entendendo? Sensacional. Deixa eu ver, pastor, se eu estou entendendo aqui, viu? Vamos lá. Então, para um judeu, o Pentecoste é uma coisa. Para a igreja, o Pentecoste é totalmente diferente, né? Olha bem, se eu for interpretar a literalidade, não. Se eu for interpretar a literalidade. Mas se eu for interpretar a promessa, sim. A promessa, sim.
Por quê? O Pentecoste é uma festa. Tá? Isso causou a identidade do carisma. Mas o carisma ele é total e absoluto dentro do prisma da Igreja do Senhor. Desde o Antigo Testamento, essa promessa, a vinda de Atos dos Apóstolos. Né? Algo bastante desejado também. Ninguém sabia como seria, o que seria. Exatamente. Mas existia uma certa expectativa. O que seria esse derramamento do Espírito Santo? E é você que está em casa, né? Por gentileza, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 2, versículo 1 e 14, e faça a leitura aí conosco, faça a leitura em casa, para que você possa estar aprendendo, tá bom? Para que nós possamos ganhar tempo aqui, aproveitar o máximo possível do nosso pastor Boaventura. Sim, pastor. E na introdução? Como introduzir esse conteúdo? O que é que tem de importante? O que é que tem de novo, de fundamental, para que nós possamos estar aprendendo também e quem está conectado conosco em casa? Eu vou ser bem contemporâneo, tá? Até porque a maioria do público da igreja não tem um certo conhecimento da história de tudo isso. Então, vou contemporaneizar isso. O pentecostalismo ele trouxe um propósito, um projeto. Deus não derramou o Espírito Santo, né? Essa promessa não veio se ela não tivesse um propósito a se cumprir. Observe que o pentecostalismo hoje compõe a maior porcentagem da ala protestante. Mas você pode ver que essa ala ela teve que passar por uma reforma, uma volta ao conhecimento do verdadeiro Pentecoste. Por que Deus promete isso? Para que Deus promete? O Pentecoste foi prometido com um projeto. Esse projeto, esse propósito, ele está ali inserido em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas ainda tem uma promessa de Lucas, capítulo 24, né? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eu estava dando uma estudada na lição e aí existe uma inversão de projeto na lição. Eles colocam a questão da adoração antes e a questão do projeto ímpar e singular depois. Ele trata do tema da adoração, mas você pode ver que a vinda do Pentecoste, colocar assim, né? Mas a vinda do carisma, a vinda do dom, do derramamento, ela veio com um projeto qual? Um projeto missional global. Então, o Pentecoste foi derramado com esse propósito. E hoje, o que está acontecendo? Eu disse que vou ser bem contemporâneo, tá? Hoje, o que está acontecendo? Esse pentecostalismo e essa pentecostalidade, ela está sendo centralizada em quê? Em movimentos que não têm nada a ver com o que Jesus projetou para a sua igreja. A promessa era grande, era fundamental, era necessária para que a igreja pudesse crescer, né? Que esse pentecostalismo, o derramamento do Espírito Santo, veio também para trazer esse revestimento de poder, de autoridade, porque o desafio seria grande diante da igreja de Jerusalém. Mas o que agora estava aqui observando, pastor, nosso primeiro tópico, traz assim o título: A natureza do Pentecoste bíblico, de natureza divina. O que é isso? Que natureza é essa? Divina, como assim? Explica para a gente aí. Não poderia haver derramamento do Espírito Santo se não fosse divino. Quando o Senhor é assunto aos céus, ele diz o seguinte: eu não vos deixarei como? Órfãos. Né? Enviarei o quê? Consolador. Fala outro consolador. Essa palavra outro, ela tem um destaque muito interessante, porque ele está falando assim, ó, virá um que é igual a mim, que pensa igual a mim, que vai fazer o mesmo projeto que eu fiz e continuar com este mesmo projeto. Então, foi necessário. A igreja, isso eu acredito piamente, biblicamente, teologicamente, a igreja não teria êxito sem a presença do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Eu coloco poder, porque a presença, aí a gente, se eu falo sem a presença, eu vou redundar isso para a minha gaiola pentecostal. Mas você pode ver que eu estou falando de igreja universal, de reino. Sem a presença do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, não teria crescimento de igreja, de jeito nenhum. E é interessante perceber, né? Natureza divina. Exato. É coisa de Deus. É projeto de Deus. Veio do alto, né? Veio do alto. Ou seja, ele conhece muito bem e sabia das nossas necessidades aqui na Terra. Exato. E, se for observar, né, os discípulos agora tudo com medo, tudo preocupado. Quem vai liderar? A história diz isso, né? Que eles estavam preocupados. Com a um monte de coisa, como continuaria. Né? A promessa tinha, né? A promessa de enviar esse outro, né, consolador, que no grego vai ser halos, né? Esse outro da mesma natureza, mesma essência, mesmo poder, mesma autoridade. Mas, no entanto, o que seria esse outro? Como é que estaria?
Porque com Jesus eles estavam tudo presencialmente. Conheceram Jesus, sabiam onde Jesus morava, o que Jesus gostava, né? Jesus esteve presencialmente. Exato. E já como seria esse outro? Vai vir como? Vai nascer? Né? Pode existir essa preocupação, como seria esse outro? E agora, essa promessa é revelada no dia de Pentecoste. Mas aí tem, Lucas 24 diz, olha, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestido. Então, aí já dá uma conotação que não seria um nascimento, né? É. Não seria um nascimento. Algo viria do alto de maneira sobrenatural, se a gente for interpretar isso bem direitinho, né? Então, viria algo até que do alto sejais, essa palavra revestido e do alto é algo que iria impactar, né? Mudar, e realmente mudou. A vida dos apóstolos mudou totalmente. Depois desse derramamento do Espírito Santo, o crescimento da igreja, meu Deus. Assustador. Maior do que Cristo aqui. Cristo seguindo aqui. Você pode ver que ali, quando o Espírito Santo é derramado em Atos capítulo 2, né? Homens simples, leigos, não no sentido de alfabetização, mas não eram homens assim doutos, catedráticos, mas homens que se dispuseram a confiar na promessa, estão orando, o Espírito Santo desce do alto, impacta totalmente. Na primeira pregação de Pedro é algo assustador, né? O poder que estava ali, hein? Algo assustador. A dimensão que estava. Observe que eles falam, desculpa cortar, mas observe que eles falam assim, a sociedade, né, as pessoas que estavam vendo, esses homens estão cheios de monstros. Imagine como estava o ambiente. E algo desconhecido, nunca visto. Jamais visto. Mas era uma promessa feita. Então, pastor, quando tem promessa, é só esperar que Deus vai cumprir? Exatamente. Agora, tem um hino que diz assim, que tem promessa de Deus não morre, né? Morre sim. Fica, vigia. Vigia na terra, varão. Mas, olha bem, quem tem promessa de Deus é só esperar e descansar no Senhor. Foi o que eles fizeram, né? Descansa no Senhor. E um evento os 120 paralelo. Fizeram, né? Porque entraram ali 500, cerca de 500, né? Isso que é interessante, né, pastor? Né? A promessa, né? A promessa acontece. Em torno de 500 pessoas, né, tiveram contato com Jesus após a sua ressurreição. E foram para o cenáculo, né, essa quantidade. E ali, alguns desistem, ficam 120. 10 dias orando. O povo não aguentou, pastor. 10 dias de oração. Ouviu a promessa, né? 500 pessoas estavam lá na expectativa. Primeiro dia, desistiu um bocado, porque tem gente que desiste no primeiro dia, viu? No primeiro dia da campanha, desistiu. Quando chegou depois de 10 dias, no dia da... Não, imagina só, pastor, que desistiu no dia da vitória. Mas eu vou lhe falar algo. E aí surge outra ponta que talvez foge ao tema, né? Essa questão de promessa. É difícil esperar. É. Ainda mais em um mundo cheio de ansiedade, competitivo, onde você tem que mostrar que é melhor sempre. É muito difícil esperar, né? E agora tem que ter. Tem que esperar, né? É uma natureza, é algo assim essencial na vida cristã. Na vida cristã. O crente que não tem paciência, não sabe esperar e não é perseverante, ele vai ficar no meio do caminho. O que gera paciência? E aí agora que tá, por isso que eu não parei negócio de pedir, porque negócio de tribulação, não dá para ver esse negócio não. Dá graça, Jesus, dá graça, Jesus. É verdade. Sim, pastor, mas aqui o comentarista até colocou que existe um certo paralelo, uma certa evidência, uma certa comparação, como Deus age. Por exemplo, né, primeiro, segundo tópico, um evento paralelo ao Sinai. Que comparação é essa? O que tem a ver o Sinai com o dia de Pentecostes? Totalmente diferente, eventos distantes um do outro. A impetuosidade, né? A impetuosidade. O que acontece no Sinai ali? Era Deus escrevendo com o seu dedo numa pedra, de maneira impetuosa. No Pentecoste, era Deus trazendo a palavra ao nosso coração. Ele estava dando a lei numa pedra para que Moisés apresentasse. No Pentecoste, não. Já é Deus tratando direto ao nosso coração. Isso muda, pastor, o coração, o homem interior? Totalmente. Ezequiel diz assim, né? Eu derramarei o meu espírito e tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de quê? De carne. Isso é a ação do Espírito, do poder do Espírito Santo. O que o Espírito, um dos propósitos que o Espírito Santo veio? Ele veio para convencer. Não somos nós. Nós podemos ter uma boa retórica, bons argumentos, mas o convencimento não é nosso. A nossa função é o quê? Pregar, falar, ensinar. Mas o trato do quebrantamento, aquilo que produz arrependimento, não é nosso. É uma ação do Espírito Santo.
É por isso que o cristianismo Aí lida tem muito, essa né, comparação, né, do Sinai. com a questão da mudança do homem interior. Interior. Não adianta ser bonitinho, Não, andar não. alinhadinho, aquela Não. coisa toda, aquele crente todo, de farda, terno, coisa De toda. jeito nenhum. Se o homem interior não estiver transformado, mudado, alguma coisa está de errado. Totalmente. Porque aqui, agora no Pentecoste, né, houve uma mudança total. Radical. Foram mudados. Nós estamos falando aqui de homens, como o senhor disse aqui, né? Pescadores, humildes, que ficaram com medo, se esconderam. Exatamente. Outro negou. Observe que isso aí é muito interessante, tá? O Espírito Santo, ele é muito educado. É. Ele respeita a nossa personalidade. Ele não muda isso. A personalidade é a nossa identidade. Agora, ele trabalha no nosso caráter. Você pode ver que Pedro era um homem... Prepara para a batalha. Se Jesus falasse, Pedro, vamos aí, vamos lutar, vamos, Jesus, pode deixar comigo aqui que a espada já está aqui. Exatamente. Aí Pedro, através do enchimento, né, de poder, através do Espírito Santo na vida dele, Pedro é totalmente transformado. Né? A primeira pregação de Pedro ele já não é confrontacional. É. Pedro era confrontacional. Na primeira pregação, varões galileus, o que está acontecendo aqui? Nós não estamos cheios de monstros. Nós estamos... Isso é uma profecia que veio de Joel, e aí ele começa a descrever. Né? Algo engraçado, né? Se não for, ó, se nesse dia não tivesse descido o Espírito Santo, não tivesse acontecido o dia de Pentecoste, a mensagem dele era outra, viu? Seria outra. Seria outra, viu? Porque o povo ali... Eu gosto muito de tratar da literalidade, mergulhar naquilo que está acontecendo quando estou estudando. O povo ali as pessoas estavam ridicularizando. É. Estavam até increpando de maneira veemente, como, estão cheios de monstros aí. Isso dá um leque interpretativo que a gente pode falar, não sei se iam chamar algumas pessoas porque estavam causando escândalos e tal, entendeu? É aí que Pedro se para e diz, não, nós não estamos cheios. Você pode ver que é uma espécie de defesa argumentativa. Não, nós não estamos cheios de monstros. Está entendendo? Né? E isso aí, pastor, né? Essa palavra de Pedro também, a grande diferença foi a autoridade que ele tinha. Que não é somente falar por falar. Não. Tem que ter um revestimento. Irmão, pregar vazio é ruim demais. Existe muito isso, né, pastor? Todos nós, seria vaidade humana eu dizer que nunca preguei vazio. Verdade, concordo. Tem dias que a gente está no púlpito que a mensagem não flui, irmão. Jesus, manda outro, Jesus. Exato. Manda outro. A gente está seco ali, seco. Tá? E eu tenho amigos que eles falam assim, quando eu estou seco, eu uso a técnica da oratória. Eu não uso isso. Eu termino o sermão. Tá? Então, tem dias que a gente está vazio. Assumir um púlpito, e aí você vê, um tema puxa o outro, mas está dentro da argumentação. Pedro assume ali para falar na autoridade do Espírito Santo, e ele não usa argumento humano, ele usa as Escrituras. É aí que eu bato firme nessa questão dos pregadores da atualidade. Tá? Eu ia falar isso mais à frente, mas já que estamos falando da primeira pregação de Pedro, olha bem, nós estamos vivendo uma crise de pregadores pentecostais. Nós estamos vivendo uma época de animadores, de emocionados. Porque o pregador pentecostal, e mais na frente eu vou falar, na conclusão eu vou falar disso aí, estamos vivendo uma época de pregadores pentecostais que não buscam a fonte da palavra e viver uma vida no poder do Espírito Santo. Se conhece alguém quando prega com autoridade, meu pastor. E muda, né? E autoridade não é grito. Autoridade não é violência verbal. A autoridade é quando você fala e Deus começa a trabalhar sem que você faça esforço nenhum. Então, pastor, né? A mensagem, o pregador, quando está na unção, o pregador, quando está na autoridade, não vai estar fazendo diferença nele, é de quem ouve. É de quem ouve. Ele pode suar a camisa, irmão. A unção dele, a unção que está sobre a vida dele, vai agir direta pelo poder da palavra. O poder da palavra. É o povo que vai ser transformado, é o povo que vai ter mudança. E você pode ver a harmonia dele. Deus é extremamente sábio, e isso aí eu glorifico a Deus, sabe? A palavra e o poder do Espírito Santo. Eu não preciso de técnica se eu tenho essa fonte, está entendendo? A palavra e o poder do Espírito Santo. Deixa que a palavra e o Espírito Santo resolvem.
E quando você está centrado no Espírito Santo, como estava aqui no caso do Pedro, a palavra, menino, sai leve, suave, E o resultado? com autoridade. Vem resultado. O resultado foram quase 3.000 almas. E aí, menino, rapaz, crescimento aí, viu? Crescimento assustador. De 120 vai para quase 3.000. Cuidar desse povo também não foi fácil, não, viu? Não, Crescimento não. desse aí, a igreja não tinha estrutura nenhuma. A dificuldade foi grande. O discipulado aí, menino, o discipulado aí. O discipulado, assistência social, você pode ver que ali tem crises, capítulo 5 e 6, né, que pede para separar diáconos, crise na questão da administração. Crescimento enorme. Já pensou, na sua congregação aí, não sei quantas pessoas tem na sua igreja, na sua congregação, mas imagine só, se em uma tarde, praticamente 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, a sua igreja tem estrutura para cuidar desse povo? Para visitar esse povo, para ensinar, para discipular? Foi o que aconteceu com a igreja primitiva. E algo ainda novo, porque os discípulos ainda estavam assumindo essa responsabilidade de algo novo. Antes seguiam a Jesus. Jesus é o líder, eles sabem o que fazer, seguiam. Agora não, eles que deveriam organizar. Porque eu digo sempre que Jesus é sabido. Organizou primeiro a sua diretoria. Essa é boa. Jesus primeiro chamou logo a sua diretoria. Vem cá, meu povo, separa aqui, ensinou, instruiu tudo. Vocês já param para pensar, e tem tudo a ver com ser cheio do Espírito Santo. Os obreiros de Jesus... Você já parou para pensar na característica desses obreiros, na biografia desses obreiros? Você chamaria um Judas para trabalhar na sua empresa? Imagine, né? Tu chamaria um Pedro, brigão pra cá? Ia dar confusão todo dia ele está na disciplina hoje. Tu chamaria Tiago e João? Já tinha perdido o título já de pastor, já tinha a convenção já tinha excluído ele. Você pode ver que Jesus não chama ninguém do clã sacerdotal, ninguém da sinagoga. Jesus só chama pessoas que não tinham, principalmente, linhagem religiosa. Não tinham. E Jesus pega essas pessoas, trabalham eles de maneira ortodoxa durante 3 anos, alguns dizem 3 anos e meio, mas 3 anos, que estamos acostumados. Trabalha esses homens aí 3 anos, teologicamente. Eles andaram com a verdadeira teologia. Tá? Você pode, olha a associação, conhecimento e poder. Então, Jesus trabalha eles de maneira teológica, doutrinária, dá base para eles e fala assim, olha, agora vão para Jerusalém. Eu vou subir, vocês estão já com conhecimento, vão para... Permita-me aqui contemporaneizar, tá? Vocês vão para Jerusalém até... Isso aí é um tempinho. Não saia daí até que vocês sejam cheios. Entendeu? Isso é muito interessante. O intensivão de Jesus. Intensivão. Imagina o intensivão de Jesus de 3 anos ao lado do mestre. E ainda, né, pastor, Lucas ainda vai dizer, acho que é Atos 1, versículo 2, que após essa ressurreição, os discípulos ficaram aprendendo com Jesus. 40 dias. O intensivão de Jesus. E aí foi o intensivão do reino, né? O que faltou ensinar, mencionar, botar na prática. O intensivão do reino. Você pode ver que esses 40 dias Jesus falou mais sobre o reino. Soprou sobre eles o Espírito. Exato. João capítulo 20, versículo 22. Exato. Recebeu o Espírito Santo ali, não como batismo, assim como regeneração, transformação de vida. Exatamente. Ali já mudou a vida deles. Meu irmão, é coisa. E você aí, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu lhe falei que hoje aqui está o pastor Boaventura. A bagagem é grande do homem. Deixa nos comentários. Faça a sua pergunta aí. Mas, pastor, nosso primeiro tópico, o terceiro item, diz assim, centrada em Cristo e nos tempos finais. O que é isso? Uma igreja ela deve ser não somente poderosa, o que eu falo sempre sobre a associação, mas cristocêntrica. A função, o Espírito Santo, além de dar autoridade para uma missão global, essa foi a prioridade. Ele entrega dons para a igreja. Mas nós não devemos colocar os dons acima da cristocentridade. A igreja deve ser cristocêntrica. Tudo emana de Cristo. Tudo provém de Cristo. Se Cristo sai da nossa doutrina, das nossas pregações, das nossas reuniões, essa igreja não é bíblica. Não é bíblica. Foi exatamente o que está acontecendo com a igreja. Nós temos um exemplo. Quando se fala assim do Espírito Santo, né, liturgia, né, é só você observar a igreja de Coríntios. Né, a dificuldade que tinha,
A confusão que estava tendo, porque lá todo mundo tinha dons espirituais. Todo mundo tinha dons e todo mundo queria ser usado no mesmo culto. Isso é muito interessante, sabe? Porque a igreja primitiva, Atos, a gente que estuda Atos, todas as reuniões o Espírito Santo batizava. Maravilha. Ali, Atos 10, 44, estavam na casa, se não me engano, de Cornélio. Eles começam a pregar e impõem as mãos, o Espírito Santo desce. Mas eles, isso aqui é muito, muito bacana. Os apóstolos, eles não abriam mão da solidez doutrinária, mesmo com tantos dons. Que é maravilhoso, né? Com tantos milagres, entendeu? Mesmo com tudo isso, eles traziam as pessoas, a igreja de Atos, capítulo 2, versículo 42, e perseveravam. Olha bem, eles já estavam cheios do Espírito Santo, almas, né? Uma igreja impulsionadora. E fala assim, ó, e eles perseveravam, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Isso aqui é muito complicado, não vamos entrar nesse mérito. No partimento do pão, assistência social. O poder do Espírito Santo, ele produz tudo isso: doutrina, comunhão, assistência social. Entendeu? Então, é uma igreja cristocêntrica. Eu vou chamar até a vossa atenção aqui, quem está conosco, olha, observe a capa. Entendeu? Faça observação na sua capa. Olha só, o pão. Exato. Os discípulos, à mesa, participando da comunhão. Então, a grande vitória da igreja primitiva estava exatamente aqui, ó. Todos à mesa, participando, porque senta na mesa que tem comunhão. Exatamente. E aqui um tem que olhar para o outro, um do lado do outro. Não tinha melhor, não tinha pior, não tinha mais importante, menos importante. Havia essa unidade. Por isso que a igreja crescia. Eu tenho algumas ressalvas para o cristianismo pentecostal de hoje. Algumas pessoas falam assim, pastor, me criticam porque acham que eu sou saudosista. Eu não sou saudosista. Eu tenho saudade de muita coisa, mas não sou saudosista. Mas hoje nós estamos muito desassociados do verdadeiro pentecostalismo. Estamos desassociados. Nós estamos com um cristianismo que produz para o ego humano. E aí eu louvo a Deus, e aqui não é bajulação não, tá? Eu louvo a Deus pela visão do pastor Carlito, essa visão de evangelização, integração e discipulado. A igreja primitiva, o poder do Espírito Santo levou eles a fazerem o quê? A evangelizar, a integrar e a discipular. Não existe ação do Espírito Santo, e aí é que eu falo, por que a gente quer primar essa questão de dons, de falar em línguas? Eu não sou sensacionista, não, tá? Eu creio em tudo isso. Mas a descida do Espírito Santo, a prioridade não é para isso. Eu estou falando de prioridade. Ela é para isso também, mas estou falando de prioridade. Tá? A igreja primitiva, né, pastor, recebeu o Espírito Santo, não foi para ficar pulando, irmão, sapateando. Você quer que eu entre nisso? Tinha um propósito maior. O propósito maior que hoje muitos têm perdido. O propósito maior. O revestimento de poder não foi para um benefício próprio. De jeito nenhum. Não. Tinha um propósito maior de fazer o crescimento. É por isso que aqui no nosso missional global. E isso não pode perder o foco. Por isso que no tópico 2, pastor, vai trazer um tema bom aqui, viu? Vai trazer um tema bom aqui. Vamos apertar o juízo do povo também. O propósito do pentecostalismo bíblico, promover a verdadeira adoração. Não é somente adoração, não, viu? Que tem muitos movimentos aí dizendo que está adorando, mas não estão adorando. Aqui diz, olha, promover a verdadeira adoração. O que é isso, pastor? Como isso acontece? Veja bem, eu vou falar sobre isso fazendo uma pergunta. Existia adoração no Antigo Testamento? No ato de serviço, né? Só no ato de serviço? Adoravam, da sua forma, né? De hoje é diferente, casal, né? É aí forma que eu quero diferente. chegar. É aí que eu quero chegar. O primeiro casal, Adão e Eva, a Bíblia diz que eles faziam o quê todos os dias no final da tarde? Conversavam com o papai. Havia o diálogo, a conversa. Exatamente. A gente tem que entender o seguinte, o
que é essa verdadeira adoração? Seria essa histeria musical? Seriam esses louvores que parecem mantras? Que fica repetindo, repetindo, repetindo? Não, aí está falando, a verdadeira adoração é com a entrega da minha vida para o reino. Até que ponto eu estou... É porque nós não vamos ter tempo para isso. Até que ponto eu estou disposto a entregar a minha vida em adoração para o reino? Isso aí desconecta da questão musical, da questão emocional. E aí eu trago para a questão missional. Que tipo de adoração é essa da igreja primitiva? Apedrejamento de Estevão. Tá? Fuga para não perder a cabeça. A verdadeira adoração. Você está entendendo? Você vê que em nenhuma questão fala de histerismo na igreja primitiva, de música na igreja primitiva. Fala de adorar ao Senhor com o testemunho da sua vida. Eu espero que as pessoas me entendam isso. É por isso que, quando eu vou para uma reunião de culto hoje, que eu vejo as pessoas cantarem, adorarem, expressarem o seu louvor, ok, tudo bem, eu não sou contra isso. Mas uma questão é eu querer levar esse meu hábito, em alguns casos, mau hábitos, de um neopentecostalismo, levar as pessoas a entenderem que isso é adoração. Isso não é adoração. Adoração é eu colocar a minha vida no altar sacrificial de Cristo, não de morte, e se for para a morte, amém. Tá? Mas no altar sacrificial das prioridades do reino. Até que ponto eu estou disposto a abrir mão do que eu tenho, do que eu sou, para adorar ao Senhor com a minha vida para o reino. Então, essa verdadeira adoração, na verdade, nós vamos depois do culto. Né? No culto ali, sacramento de revestir, o culto é uma questão litúrgica. litúrgica. Culto litúrgico, aquele momento ali que está. Agora, o verdadeiro adorador, nós vemos no dia a dia. Exato. No ato de sair. É compromisso com o reino. O que é que vai fazer depois que receber esse poder, essa autoridade? Rapaz, você sentiu a presença de Deus, eita maravilha. É poder. aí que entra a expressão inicial que eu falei, da pentecostalidade, da cristandade. Isso é, eu, com o meu cristianismo, com o meu pentecostalismo, as minhas ações de cristandade e pentecostalidade mostram a minha adoração. É depois do culto, menino. Né? Depois do culto é que você vai ver, viu? As evidências, as comprovações. Eu digo muito, pastor, que existem muitas manifestações de adoração. Levantar a mão e falar, o mistério, coisa boa. Agora, se não trazer mudança, não vai. Posso dar um nó na mente? Eita, meu Deus. Vai ver o pastor aí, viu? Isso seria manifestação de louvor ou de adoração? Talvez de louvor, né? Né? De louvor. De louvor. Porque as pessoas acabam confundindo a adoração com essas manifestações. Exatamente. Você não está adorando assim, levantar a mão. Todo povo louvai ao Senhor, bater palmas e tal, etc. Louvor ao Senhor. São manifestações que você faz ali. Agora só que tem o seguinte, pastor. Deus lá do alto céu tem um raio-x forte. Ô, meu amigo. E hoje, então, eu vou apertar o giz ao pessoal da mídia. E hoje, então, pastor, com as mídias na igreja, o que tem de gente começa a glorificar quando está passando o Marcos, aqui o pessoal da mídia aqui, filmando, o que tem de gente que quando está vendo que está sendo filmado, eita, glória a Deus. E aí, vejam os erros de pregadores neopentecostais. Se você não levanta a mão, você não está adorando. Ora, eu falei no início que o Espírito Santo respeita a nossa personalidade, a nossa idiosincrasia. Ele respeita. Eu sou um cara fleumático, eu sou mais internalizado. No culto, eu sou muito analítico. Eu sou um bereano profundo. Eu sou muito analítico. Eu adoro ao Senhor. Levanta as mãos. Mas eu não sou aquele que... Levanta, não sou. Eu sou muito reservado nisso aí. Assim como o pastor Boaventura, você também é crente, é ferro elétrico? Pastor Boaventura, aquele crente, ferro elétrico. Parece que não está pegando fogo. Mas vai tocar nele para tu ver se não está quente. É isso aí. Ferro elétrico, parece que não está. Menino, toca a mão para ver se não está pegando fogo, está quente, está cheio do poder de Deus. Exato. Porque cada um louva a sua maneira.
Isso não é deixar de ser ou não pentecostal. E a reação emocional. Gente, tem gente, meu irmão, que na primeira palavra está chorando. Outros não, outros estão ali te olhando, mas está tá lá. Tá, é o ferro elétrico. Toca lá que vai ver se dá quente. Essa é boa. Viu? É por isso que do segundo tópico vai fazer exatamente isso, a questão do poder para testemunhar. Esse revestimento gera poder para testemunhar, que é o nosso segundo tópico, segundo item. O que falar? Esse testemunho, o que é isso? Como deve ser feito isso? É o que eu falei da inversão do tema na lição. Lembra no início? A prioridade da vinda do Espírito Santo foi dar poder para uma missão global. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o quê? O dom, o poder do Espírito Santo. Essa palavra todos nós sabemos, né? Vem da palavra dínamos, que é dinamite. Vocês vão receber algo tão poderoso para quê? Para ser testemunha. Observe isso aqui. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, não foi para ficar pulando, rodando, não, irmão. Não foi para benefício próprio. Não foi para diretamente, não foi para essa histeria, não. O Espírito Santo ele desceu com um propósito e um projeto específico. Que projeto era esse? A continuação do ministério de Cristo. Como foi o ministério de Cristo? Escute isso aqui, revolucionário. Jesus hoje, ele não pregaria em muitos dos nossos púlpitos, não pregaria. Forte. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque ele fala, olha, vocês vão fazer as obras que eu fiz e ainda maiores se vocês crerem, mas com a ação de quê? Do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desce com um propósito. Qual era o propósito? Missões. E tem que estar no coração da igreja. Missões. O revestimento de poder, que não você é testemunhar. missional, ela tem que refazer a sua teologia. Tá? Missões. O Espírito Santo não desceu a priori para outra coisa a não ser missões. Alcançar a cidade, Jerusalém, alcançar o Estado, né, Jerusalém, Judeia, alcançar o Brasil, Samaria, e alcançar o mundo, os confins da terra. Então, esse ato de ser revertido, então, Jesus deu, não foi para benefício próprio, não. Diretamente. Missões. Era o revestimento de poder para que a igreja pudesse enfrentar as dificuldades. Mas hoje, pastor, hoje, tem muito crente querendo receber esse poder para ficar sentado no banco. Não quero fazer nada da igreja. Eu quero só adorar. Eu quero só adorar. Nem adorar ele quer. Nem adorar está, né? Porque toda adoração também leva até o ato de serviço, até o ato de servir, é a comprovação que você realmente deu a sua vida a Cristo. Exatamente. Que você vai estar servindo a Ele. Quando você está servindo verdadeiramente, sem segundas intenções, você está adorando a Ele. Pastor, eu tenho visto tanta pantomima. Eu já tive o privilégio de ser pastor-presidente, já tive o privilégio de viajar a alguns países, né, na América do Sul. Eu conheço a América do Sul toda. Eu já tive o privilégio de viajar pelo Brasil muito pregando. O que eu tenho visto sobre essa questão do Pentecoste e do pentecostalismo é muita bizarrice. Muita bizarrice. E hoje, então, pastor, com as redes sociais aí, vídeo... Você pode ver, estamos falando de Pentecoste, né, da igreja inicial. Nós temos hoje, olha, o movimento da marcha. Você já viu isso, né? Olha a marcha. Se não marchar, não está no poder. Que eles vão para guetos que o candomblé, eles deixaram o candomblé, mas o candomblé não saiu. Se vestem de branco e tudo isso, e coloca utensílios. Olha só que heresia esse pessoal está fazendo. Eles colocam utensílios do judaísmo no cristianismo. Utilizam talit, utilizam arca para depositar votos de oração, utilizam o que mais? O kippar, utilizam elementos do judaísmo dentro do cristianismo, dizendo que isso é manifestação de poder. Não, isso é bizarrice, isso é heresia, e Deus... E eu te falo biblicamente, tá? Deus não está presente ali. E é difícil, né, pastor? Cada vez mais isso tem crescido. Cresce. Ou está mais visível, por causa das redes sociais também. Exato, pode isso estar mais existia visível. no passado. Existe. Viu? Terceiro tópico, meu irmão. Isso dá pano para manga. Tá começando. Tá gostando aí? Tá indo para aqui assim, ó, aquele bate-papo abençoado, aquela conversa abençoada, viu? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também, que a nossa intenção é essa. E já aproveita, por gentileza, se inscreva no canal, ativa o sininho.
Toda semana nós estamos aqui ministrando aulas, tá bom? No terceiro tópico, o caldo vai engrossar, pastor. Vamos lá. Vai engrossar, porque, características do Pentecoste bíblico, uma experiência específica. O que falar sobre isso, Marcos? Eu tenho um tema que eu escrevi e eu vou falar sobre isso aqui. O que é ser pentecostal? Nós somos ridicularizados. Eu tenho um filho que ele é pastor da presbiteriana. E ontem eu publiquei eu publiquei até um vídeo dele, onde ele está pregando na aula final, sendo avaliado dentro da sua ministração. E ele sempre fala, e ele foi batizado com o Espírito Santo na Assembleia de Deus, mas hoje ele fala, pai, aquilo ali eu não concordo muito hoje. Eu não entro no mérito dessa questão, não entro. Tá? Até por isso não implica para a salvação. Mas nós somos ridicularizados pelos reformadores. Por quê? Porque se vende uma ideia de que pentecostal não tem conhecimento bíblico. Se nós formos para a história da Assembleia de Deus, eu tive o prazer de ouvir Eurico Bergster, meu irmão. Eu tive como professor Antônio Gilberto, Severino Pedro, Cláudio Honor de Andrade, que faleceu recentemente, foi meu professor. Eu tenho um esboço que eu pedi para ele para pregar. Posso pregar esse esboço, pastor Cláudio Honor? Ele pode pregar. Né? A igreja do Anjunu, qualquer dia eu prego isso. Olha aí, olha o mistério aí. Entendeu? Então, a Assembleia de Deus, antigamente, não tinha isso, não. Eu aceitei Jesus em 1986. Eu ia para a Assembleia de Deus, os nossos cultos eram oração. Irmão, culto de doutrina, o chamado culto de doutrina, de ensinamento, era oração, 1 hora de joelho. E a gente levantava, era Bíblia. Era 1 hora de Bíblia. Imagine. Tá? Imagine você ouvindo Cláudio Honor de Andrade 1 hora. Imagine ouvindo Antônio Gilberto 1 hora, pastor Túlio de Barros, pastor Gesiel Gomes. Eu cresci ouvindo essas pessoas. Então, hoje, o movimento pentecostal foi ridicularizado por esta gama de... essa gama de obreiros despreparados. Porque entrou esse neopentecostalismo, meados da década de 90, ano 2000, isso foi muito agressivo, e perdemos a essência assembleiana, que a essência assembleiana era a Bíblia, irmão. Nós temos, né, a maior escola do mundo. A maior escola do mundo. É a escola bíblica dominical. Então, o Espírito Santo, ele não traz inovações. E persevera na doutrina. A Assembleia de Deus era uma igreja doutrinária. Aí, desculpe assim, essa fala um pouco ampla, mas o que é ser pentecostal para o assembleiano? Tá? E eu considero ignorância de muitos pensarem que ser pentecostal é viver no meio dos nossos cultos só num mistério. Até no reteté tem, né? Exato. Não ser pentecostal não é essa questão de visões humanas óbvias, né? Vaidosas, não. O que é ser pentecostal? Eu sou pastor da Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus, há mais de 20 anos, há mais de 25 anos. Entendeu? Então, ser pentecostal é, primeiro, crer no Deus Trino. Isso é o que eu aprendi, tá? Anota aí. Segundo, o que é ser pentecostal? É crer que Jesus morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia em majestade, glória e poder. O que é ser pentecostal? É crer na promessa do batismo com o Espírito Santo. Observe que não foge às questões doutrinárias. O que é ser pentecostal? É crer no conteúdo doutrinário e absoluto da Bíblia Sagrada. Isso é ser pentecostal. O que é ser pentecostal? É crer na Bíblia como a inerrante palavra de Deus em todos os seus escritos. A Bíblia é absoluta. A gente não precisa falar, tem um anjo aqui, tem uma bola de fogo aqui, tem um mistério aqui. Entendes tu o mistério? O que é mistério? Mistério vem de uma palavra que é sulacaptus, que é aquilo que está oculto, está escondido. E já vieram falar para mim, falaram em línguas estranhas, entendeu o mistério, pastor? Eu pregando, eu falei, não entendi nada. Entendeu? Então, o que é ser pentecostal? Crer e aceitar a doutrina bíblica do batismo com o Espírito Santo. O que é ser pentecostal? Isso, e ainda mais, com a evidência do falar em línguas como a primeira ação física, né?
que é ser pentecostal? É crer que a manifestação dos dons espirituais devem continuar no meio da igreja hoje. O que é ser pentecostal? É crer que o batismo com o Espírito Santo veio sobre a igreja com um propósito primário e específico de nos dar poder para a realização da grande comissão. Posso continuar? Fica à vontade. O que é ser pentecostal? É crer que a manifestação dos dons espirituais, elas não se cessaram. O que é ser pentecostal? É priorizar a grande comissão deixada por Jesus. Uma igreja que não faz missões, ela não é pentecostal. Forte. Biblicamente, uma igreja que não faz missões, ela não é pentecostal. O que é ser pentecostal? É pregar a iminência da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Você pode ver que não foge questões doutrinárias. Não foge. O que é ser pentecostal? É valorizar, isso aqui é interessante, uma liturgia participativa nos cultos, mas ordenada. Olha que interessante isso. É você ter um culto participativo, alegre, dinâmico, mas em ordem. Tá? O que é ser pentecostal? É enfatizar o sacerdócio universal de cada cristão. O que é ser pentecostal? Isso aqui você vai gostar. É valorizar a EBD como a maior agência de ensino da igreja. O cara é pentecostal, mas não vem para a escola dominical. Meu Deus. Entendeu? O que é ser pentecostal? É cultivar o fruto do Espírito, que é muito mais interessante do que falar em línguas. Isso é muito forte. E, por último, o que é ser pentecostal? É primar uma teologia ortodoxa, reformada e pentecostal. E não tem como falar, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, né? Nós temos aqui hoje, graças a Deus, muitos livros. Nós temos uma casa publicadora, CPAD, né? CPAD. Nós temos a nossa revista da Escola Dominical, que é algo que é estudado no mundo. No mundo. No mundo. Isso é no mundo. Nós temos hoje pessoas na França, Emirados Árabes, tudo estudando a mesma lição que nós estamos estudando Exatamente. aqui. Para que possa manter também a questão doutrinária. Nós temos grandes teólogos, grandes obras de Deus aqui, exato. de conhecimento, de tudo. Agora, tem pessoas, pastor, que não gostam de estudar. E aí, sabe o que eles dizem? O pentecostal não estuda. É. Isso é horrível para a gente que se dedica ao estudo da palavra. Ele não gosta e quer botar a gente na linha dele. Não, calma aí. Mas são os exemplos de maus cristãos, está entendendo? De maus pregadores. Agora, vou lhe apertar aqui o negócio, pastor. Vou lhe apertar aqui o negócio. Tu vigia. Isso aconteceu na igreja primitiva. Esse não soube lidar, não soube administrar os dons espirituais, como disse aqui, questão da igreja de Corinto. Não soube lidar com isso. E estava tendo uma grande confusão na igreja de Corinto por causa de não saber lidar com os dons espirituais. Mas, no caso aí, a liderança da igreja, o apóstolo Paulo, perdoe, ele tomou a iniciativa e envia uma carta para mostrar o que é que tem que acontecer no culto. Qual deve ser a postura, qual deve ser a conduta que tem. A igreja de Corinto era uma igreja muito complicada, E aí, dividida entre si. E agora só acrescento o seguinte, não é a liderança que abriu mão, os líderes que abriu mão, e com isso o povão, que não tem o conhecimento, acabou pegando isso e tornando-se quase uma verdade para muitos, ou seja, a liderança não está fazendo aquilo que Paulo fez, ensinar, doutrinar, para que a igreja possa fazer aquilo que é certo. Olha bem, a igreja de Corinto, nós temos que entender isso, ela tinha 4 vertentes de liderança. Eu sou de quem? Paulo, Apolo, Cristo, Cefas, né? Cefas. Né? Paulo, teólogo, Apolo, teólogo, Cefas, que era Pedro, legalista. Legalista demais. Né? Apolo, avivalista. E o pior grupo, eu sou de Cristo. O grupo de Cristo não obedecia a ninguém, irmão. E aí fazia essa desordem. Paulo entra com o pé na porta. Tá? Hoje, essa questão contemporânea hoje, existem dois âmbitos. Eu poderia fazer uma pergunta: qual tipo de igreja, de liturgia que você gosta? Tá? Hoje nós temos igrejas como um produto de mercado. E isso trouxe um dano profundo na solidez doutrinária. Nós temos igrejas inclusiva, pluralista, nós temos igreja progressiva, nós temos igreja reformada, ao gosto do cidadão. Ao gosto do cidadão. Então, facilitou muitas inovações, muitas heresias, facilitou muita coisa.
Tá? Então, essa confusão não é uma questão só denominacional, dentro da nossa denominação. Eu recebo convites para pregar em algumas comunidades, que eu chego assim, eu falo, onde eu estou, dentro de mim. Mas eu respeito. Aí você vai vendo que hoje está uma multiplicidade de doutrinas e interpretações, etc., que trouxe uma confusão dentro do meio pentecostal. E agora, já vou aproveitar aqui a oportunidade, pastor, né? Ganhamos aqui, ó. Excuse me. Ganhamos aqui nossa xícara. Já quero agradecer a gráfica, impressão digital. Eu pensei que eu ia levar uma. Eita, vai orando, pastor. Vamos orar, viu? Já agradeço aqui, Pablo, ali, nosso presbítero, nosso obreiro lá na Sarinha, na congregação de Sarinha. Deus abençoe pelo presente. A impressão digital que fica ali, próximo à rodoviária, e também na Avenida Ilhéus. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Foi uma bênção. Pastor, as línguas e o amor. Terceiro tópico, terceiro item. Já estamos perto de concluir. Tem coisa aqui ainda, viu? Que a conclusão dele, ele prometeu aqui que ele ia revelar coisa aqui, viu? Foi promessa dele, que ia deixar para a conclusão, ia trazer uma revelação forte. Eu pensei que eu concluí agora. As línguas e o amor. O que tem a ver, pastor, com o pentecostalismo, com o poder de Deus? As línguas e o amor. O que adianta a gente falar um monte de coisa? E aí agora? Se não existe amor. O que adianta a gente ser tão espiritual, se a gente não pratica a maior essência do cristianismo? E esse amor, pastor, ele é vivenciado no cuidado. Então, vamos estar assim, no discipulado. Eu amo discipulado, pastor. Eu agradeço muito a Deus que eu fui discipulado quando aceitei a Cristo, lá na Assembleia de Deus, em Venceslau Guimarães. Eu passei por um período muito bom de discipulado, uma turma muito boa que foi discipulado. Você é de lá, é? É, sou de Venceslau Guimarães. Já manda pastor para todos os irmãos. E aí, pastor Valdir, gente boa. Valdir. E aí, pastor, o discipulado é o cuidado. O grande foco do discipulado, a questão teológica está envolvido, mas é a atenção, é o cuidado. Você está falando do amor na questão de você formar discípulos. Mas eu vou mais além disso aí. A praxis desse amor depois do discipulado. É contínuo, não para. É contínuo. A igreja, essa comunhão da capa tem que permanecer. O apóstolo Paulo fala que adianta falar língua dos anjos e etc., se não tem amor. Né? Agora, eu tenho até uma observação, pastor, nisso aqui. Vou até já aqui pedir permissão ao senhor. Fique à Veja vontade. só, que muitas pessoas gostam de falar o seguinte: a igreja não tem amor. Mas ele esquece que ele é a igreja. Quando eu falo que a igreja não tem amor, está dizendo que eu não tenho amor. Sim. Porque a igreja é composta por vários membros. E cada membro tem que estar evidenciando isso. Tem coisas que você pode fazer, não precisa pedir permissão nenhuma. Quer cuidar, cuida. Exatamente. Quer ajudar, ajude. Quer contribuir, contribua. Ah, chegou irmão, vestimento com roupa, compre de presente e dê. A preocupação ali Seja abençoado. em Atos, né, de separar os diáconos ali. Cuidado. Houve reclamação, foi uma questão social. Um cuidado ali. E o amor, pastor, ele pode ser tomar essa forma, né? Dessa atenção, desse assistencialismo que faz parte também do cristianismo. Essa questão da assistência social é um tema mas a igreja não é, e eu vou falar isso aqui, eu posso até ser criticado. Forte aí agora. Ele tá? já sei que vai falar aí, fale. A igreja, ela não é balcão de prefeitura. E aí agora? A igreja não é para manter o camarada ali na assistência social se ele não produz. Não tem isso na Bíblia Sagrada. A gente deve assistir os santos nas suas necessidades, mas o santo não deve ficar dependendo da igreja. Tá? É por isso que essa questão do amor, o amor também é você falar para o camarada, você busca um trabalho, meu irmão. Providenciar. Providencia, tá entendendo? Na falta, Exato. a gente chega, mas na falta. Porque tem pessoas que uma igreja que não tem amor não me ajuda. Não, mas vai ver se o camarada quer correr atrás, quer trabalhar. Não tem, é diferente isso. Então, a questão ali da igreja primitiva, essa questão do amor, era para atender as viúvas que não tinham de onde recorrer, até por uma questão cultural, né, que as viúvas, em alguns determinados ambientes, não poderiam trabalhar. Era uma questão cultural, então tinha que assistir. Tá? Então, é diferente isso hoje. Nas suas necessidades. Exatamente. Não na falta do seu trabalho. Muitas vezes tem pessoas que têm um emprego, têm a oportunidade de trabalhar, não querem não. Exatamente. Porque querem ficar na Exatamente. dependência. Aí agora a igreja tem que tomar uma postura. E ainda critica, né? Como que a igreja... Não, isso aí não tem nada a ver. E aí você concorda com o pastor Boaventura? Não falei pastor Boaventura. Eu viu? assumo a responsabilidade. Viu? Mas, pastor
Vamos para a nossa conclusão? Vamos. Fique à vontade. Vamos, olha bem. Eu quero concluir de maneira muito objetiva e fazer um pedido aqui. Eu tenho 57 anos de idade. Está novo. Estou novo. Eu aceitei Jesus em 86 e já prego há uns 30 anos, né? Mas olha o seguinte, eu peço, pelo amor de Deus, aos pregadores da atualidade, estudem a Bíblia. Parem de querer produzir Pentecoste com força humana. Pentecoste não precisa de produção humana. O que produz o verdadeiro Pentecoste na igreja primitiva, primeiro, é crer numa promessa, segundo, exposição da palavra e oração. Só isso, gente. Receita simples, fácil. Não precisa a gente estar animando o povo, fazendo o povo de... Entendeu? Fantoche, né? Eu estou aqui porque eu tenho o poder da oratória. Eu estou com o microfone na mão. Supostamente, para a igreja, eu sou um homem de Deus. Claro que eu busco ser. Eu estou falando no entendimento do pessoal. É um homem de Deus, está falando que tem um anjo, eu vou acreditar. A bola de fogo está vendo? Exato. Tem gente que vê cada coisa. Isso não é pentecostalismo. Quando eu estava num congresso e o rapaz teve uma oportunidade antes de eu pregar e falou, estou vendo um anjo aqui. Quando ele sentou, eu falei, tu está vendo nada, rapaz. Que anjo está aí, irmão? Ele ficou todo sem graça. Então, isso não é Pentecoste. Para manter o fogo aceso na igreja, irmão, não existe outra metodologia a não ser palavra doutrinária. Até porque... Palavra doutrinária. Com a pregação, vidas serão transformadas. É a palavra, entendeu? E a igreja orou, a igreja ministrou doutrina, o Espírito Santo é derramado fácil. E aí acontece crescimento, desenvolvimento, e a glória do Senhor tão sonhada, tão desejada, vem sobre nós para que nós possamos testemunhar, falar de Jesus. E aí, você falou algo que eu quero colocar isso. A glória do Senhor está? Está. Nós somos portadores disso. Mas que glória é essa? Se lembra de Ezequiel, a universalidade do Evangelho, quando aparecem os 4 animais? Aquilo fala da universalidade dos Evangelhos. Então, nós somos portadores da glória. Que glória é essa? O Evangelho, gente. Mas se a gente não tiver o pulo, não tiver a coisa... É essas manifestações, né, de louvor, manifestações... Mas você, menino, se prepara aí, viu? Porque nesse trimestre o alimento está forte. Muita coisa boa, muito ensinamento. Cada doutrina. Por isso nós gostamos da nossa escola bíblica dominical. Você ama, deixa aqui, quem gosta, quem ama a escola bíblica, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Deixa aqui nos comentários. Eu falei para vocês que iríamos iniciar esse trimestre com o nosso pastor Boaventura, sensacional. Nossa lição de número 1, bem comentado. Se você gostou, vai deixando nos comentários, se inscrevendo no canal. Mas, pastor Boaventura, fica à vontade agora com as suas considerações finais. Eu quero primeiro agradecer, né, ter me convidado, pastor Giovânio, agradecer ao nosso pastor presidente, né, que tem fomentado não somente essa questão do ensino, mas também do evangelismo, integração e discipulado. Isso é sinal de que a igreja... E eu estava falando em uma escola semana passada, né, eu estava falando da grandeza do que Deus tem feito em Itabuna. Você pode ver toda segunda-feira, isso aqui eu não sou bajulador, tá? Eu sou muito objetivo e sou bem incisivo nas minhas convicções. Toda segunda-feira é anunciado ali, 20 almas aceitaram Jesus, 12, 14, já ouvi até de mais de 35 almas aceitaram Jesus. O que é isso, se não for oração, doutrina e poder do Espírito Santo? Então, a descida, repito aqui, concluo, a descida do Espírito Santo, ela veio com um propósito. Qual é o propósito inicial, primário? A missão global. Tá? Não existe poder do Espírito Santo para outra coisa, a não ser missão global, ganhar almas. Atos 1:8, isso deve ficar enfatizado. Atos 1:8, evangelizar a cidade, o estado, o país e o mundo. E de maneira simultânea, não é começando primeiro em, não, é tanto em, observe isso aqui, tanto em, né? Então, esse tanto fala de simultaneidade. Enquanto eu evangelizo Jerusalém, outro grupo está evangelizando Samaria, outro grupo está evangelizando o Brasil e outro grupo o mundo. Simultâneo. Não para. Não para. Então, o Espírito Santo veio primeiro para uma missão global. Segundo, para uma verdadeira adoração. Tá? E o sentido de adoração nós falamos aqui, né? Deus abençoe, muito obrigado.
Espero voltar outro dia. Olha aí, viu? Com certeza, cadeira cativa, viu? Pastor, em nome do nosso pastor presidente, Carlito Machado Fiel, e da diretoria, quero também estar lhe agradecendo. Obrigado. Para a gente que é uma honra estar adquirindo esse conhecimento, aprendendo com o senhor. É algo sensacional. E que Deus continue te abençoando cada vez mais, te usando nessa terra. E a você que está conectado conosco, viu? Vou passar aqui uma notícia. Prepara aí, porque na lição 2, vai vir aqui a representante feminina do campo de Itabuna. E penso na mulher abençoada. É isso mesmo, a esposa do nosso pastor presidente, a irmã Jane Fiel, vai estar conosco aqui. E você vai poder fazer todas as perguntas que você ficou em dúvida, que você não sabe, pode perguntar, porque eu tenho certeza que ela vai responder. A representante feminina vai estar aqui, pastor. Nós conseguimos aqui, vai estar conosco aqui. Ensina, porque ela é professora da nossa turma. Né? Oh, meu Deus do céu, o EBDcast é abençoado. Ela é professora aqui na classe de adultos e vai estar conosco ministrando no próximo EBDcast, a lição de número 2. Então, já sabe, pega a caneta, seu caderno e fique conectado conosco em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conectados conosco, as congregações, todo o campo, a região, que o Espírito Santo, o Senhor, possa estar abençoando a vida de todos. E, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos a vocês pela sua conexão, pela sua inscrição também. Pastor, faz a oração para a gente encerrar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Obrigado por este período de coinonia e debate, conversação sobre as Escrituras e sobre esse tema tão interessante que é o Pentecoste. Que nós possamos continuar sendo ávidos estudiosos da Tua Palavra, que nós possamos continuar em uma vida de oração para que possamos dar esta continuidade dentro do pentecostalismo, que é a nossa essência. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. EBDcast da IAD é bênção por essa mistura. A paz do Senhor e até a próxima.